Fala aí, meus amigos, meus alunos do Colégio Galois, primeirão 2020. Vamos lá, vamos fazer agora exercícios de aprofundamento, continuar os exercícios de aprofundamento no finalzinho da apostila 1, tá? São exercícios legais para você realmente aprofundar, tá? Vamos lá. Meninos, esse primeiro exemplo não tem no material de vocês, é apenas para você aprender a fazer o próximo, tá? Vamos lá, no esquema da figura, a rodana móvel e o fio têm massas desprezíveis e não se considera o efeito do ar. Os blocos A e B têm massas respectivamente iguais a 10 e 30 kg. Adote a gravidade 10. Quando uma força vertical constante F é aplicada ao eixo da polia ideal móvel, o bloco B fica em repouso em relação à Terra. Então, olha que interessante. Quando eu puxo essa rodana aqui para cima, o B, pelo peso dele, ele é mais pesado, ó, ele vai ficar parado em relação à Terra. Então, quem vai subir é a rodana e o corpo A. Logicamente, o fio aqui vai se movimentar também em relação à rodana, tá? Muito bem, calcule o módulo da aceleração do bloco A em relação à Terra e a intensidade da força F. Pessoal, como que eu resolvo um exercício desse? Primeira passagem, você tem que lembrar que a força no eixo da rodana é dividida em duas partes. Vocês lembram disso? Ó? A hora que eu marco as forças no corpo B, eu visualizo o peso dele e a força de tração para cima. Só que essa tração para cima, mais essa outra tração para cima, o fio não está dobrado aqui, ó, puxando a rodana para baixo. Então, nós temos aqui, ó, se eu chamar aqui de T, essa tração também é T, e, portanto, você vai ter um somatório aqui de 2T. Tranquilo? No caso, nós estamos fazendo ao contrário. Ó. Vem F puxando a rodana, e esse F é dividido metade para cá, metade para cá. E, portanto, F sobre 2 e F sobre 2. Legal? Muito bem. Agora, o que você tem no enunciado? O corpo B ficou em repouso. Se ele ficou em repouso, a força resultante não tem que ser zero? Então, F sobre 2 tem que ser igual ao peso dele, ó. Muito bem, então ficou fácil, ó. F é igual a 2 vezes o peso de B. Quanto que é o peso de B? Se a massa de B vale 30, o peso é massa vezes gravidade, vai dar 300. Ó, 2 vezes 300, 600 newtons é o valor da força F. De boa, pessoal? Tranquilo, né? É só lembrar que a força aqui, então, vai ser dividida em duas. Agora, olha que interessante. Quanto que vale F sobre 2? Se F vale 600, F sobre 2 é 300. E 300 é maior que o peso de A. O peso de A, a massa é 10, ó. O peso é 100, né? Usando a gravidade 10. Então, por isso, se F sobre 2 é maior que o peso, o corpo A vai subir acelerado. Como que a gente resolve a equação de Newton? Força resultante, massa, vezes aceleração. Quem será a força resultante no corpo A? F sobre 2 menos o peso de A, que é igual à massa de A, que você isolou, vezes a aceleração. 300, lembra que F é 600, né? 2 vezes o peso de B. Então, F sobre 2 é 300, menos 100, massa vezes aceleração, e, portanto, descobrimos aqui o valor da aceleração. O corpo A sobe acelerado, olha que loucura, 20 metros por segundo ao quadrado, enquanto que o corpo B vai ficar em repouso em relação ao solo. Legal como o exercício é da UNB, ele pede a soma das respostas, né, no sistema internacional e dividir por 10. Então, seria 600 mais 20, daria 620, né? Dividido por 2, 62 para colocar lá no gabarito. Beleza? Então, agora sim, vamos fazer um da apostila de vocês. Exercício 2, da página 214. Veja que a ideia é mais ou menos a mesma, ó, só que nós temos três possibilidades. A polia e o fio da figura são considerados ideais sem inércia. O fio é perfeitamente flexível e não há atritos a considerar. Gravidade 10, estão aqui as massas, a de A 40, a de B 24. Determine as acelerações dos corpos A e B quando? A força Q, 400 newtons. Pessoal, o que vai acontecer com esse 400 newtons, com a força Q? Então, mais uma vez, metade para cada lado. Tranquilo? Então, Q sobre 2 para cada lado. E você tem os pesos aqui de A e de B. Quanto valem os pesos? Ó, peso de A vale 400 e o peso de B vale
240, massa vezes gravidade. Muito bem. Olha a letra A. Se a força Q é 400 newtons, a metade é 200. Ora, mas 200 newtons é menor que o peso de A, que é 400, e 200 newtons também é menor que o peso de B, que é 240. Então, como essa força é menor do que os pesos, essas forças não conseguem levantar os objetos, apenas descomprimem um pouco da superfície, alterando a força normal. Então, não há movimento e, portanto, a aceleração de A e de B valem zero. Tranquilo? Vamos fazer a letra B. A letra B, a força agora é 720. Então, a metade da força é 360. Ah, mas 360 ainda é menor que o peso de A, que é 400. Portanto, a aceleração de A continua sendo zero, né? A força-peso dele é maior do que a força para cima, então ele não sobe. Agora, 360 é maior que o peso de B. Olha o peso de B, 240. Então, se a força é maior que o peso dele, então o B vai acelerar para cima, junto com a roldana, enquanto que o A vai ficar em repouso. Muito bem, como que a gente acha a aceleração? Força resultante, massa vezes aceleração. Força resultante é a força 360, que é a metade da força Q, menos o peso 240, massa de B, que é 24, vezes a aceleração. Está aí, aceleração 5 metros por segundo ao quadrado. Legal? E para terminar, pessoal, a letra C, a força Q é 1.200. A metade de Q? 600. Repare que agora 600 é maior que o peso de A e é maior que o peso de B. Então, os dois vão se movimentar. No caso do corpo A, como que a gente calcula a aceleração? Similar ao item anterior, né? Força resultante, massa vezes aceleração. 600 menos 400. 600 dá a metade da força Q. 400 do seu peso, né? Massa 40 vezes a aceleração. Então, a aceleração do A, 5 metros por segundo ao quadrado. E no corpo B, mesma coisa, ó. A força de 600, menos o peso dele, que é 240, massa 24, vezes a aceleração. Então, a aceleração do B, 15 metros por segundo ao quadrado. Bem interessante, né? Enquanto o B sobe com a aceleração de 15, o A sobe com a aceleração de 5. Então, há um movimento relativo entre os dois aqui, né? E a roldana sobe também com uma aceleração diferente. Então, há um movimento entre eles. Lembra que essas acelerações que a gente calcula é em relação ao solo. Beleza, pessoal? Vamos fazer mais um. Aí, meninos, exercício 3 da página 214, um pouco mais difícil. Vamos lá. Com o auxílio de um fio ideal e duas polias ideais, uma fixa e outra móvel, uma criança sustenta um caixote de massa exatamente igual à sua, como ilustra a figura. A criança está apoiada sobre uma escada e inicialmente está em repouso juntamente com o caixote. O vetor aceleração da gravidade local é denotado por G. Se a escada foi repentinamente retirada, o que vai acontecer? Pessoal, veja, as massas são iguais do menino e da caixa. Só que a tração no fio aqui, ó, vai ser dividida, metade para cá, metade para cá. Então, como o peso do menino é o mesmo peso da caixa, mas o que vai ser transmitido para o menino aqui, ó, vai ser uma força menor, então o menino, ao retirar a escada, vai descer acelerado e a caixa vai subir acelerada. Então, vai deixar de ficar em equilíbrio. O sistema não ficará mais em equilíbrio. E isso deixa o exercício um pouco mais difícil, tá? Então, vamos lá, vamos resolver. Primeira coisa que vocês devem lembrar que o exercício pede, né, com relação às acelerações, a gente tem que perceber o seguinte: os deslocamentos das roldanas móveis. Teve uma aula sobre roldana móvel que eu falei sobre isso, ó. Para que a roldana móvel suba uma distância d, e, consequentemente, o corpo suba também essa mesma distância, eu tenho que consumir, olha só essa figurinha, esse D de corda mais esse D de corda. Para isso, então, o menino tem que puxar 2D de corda. Vocês lembram disso? Então, para a roldana subir 1 metro, eu tenho que puxar 1 metro de corda de cá mais 1 metro de corda de cá. Eu tenho que puxar 2 metros de corda. O que significa isso? Que o deslocamento aqui na mão do menino, da corda, é o dobro do deslocamento da roldana. Se tiver velocidade, né, mesma coisa. Se a relação for de velocidade, é como se você fizesse aqui um ΔS sobre um ΔT.
o tempo é o mesmo, então se o deslocamento da rodana é a metade da mão, então a velocidade da rodana vai ser a metade. Ou a velocidade da mão, aqui da mão do menino, né, de puxando corda, vai ter que ser o dobro da velocidade de subida da rodana. E a mesma relação de aceleração. Pessoal, essa etapa final é que deixa o exercício mais difícil. A aceleração da mão do menino aqui, ó, vai ser o dobro da aceleração de subida da rodana. Então vamos ao desenho. Ó. A hora que a criança começar a descer, imagina que ela desça 1 metro. Vup, caiu 1 metro. Você tem que enxergar que esse bloco não sobe 1 metro. Ele sobe, ó, a corda não puxou aqui 1 metro? Meio metro de cá mais meio metro de cá. Então a corda, o bloquinho vai subir só meio metro. Então, com isso, a aceleração da criança de descida vai ser o dobro da aceleração da caixinha. Então, vamos ver a próxima tela que eu explico isso melhor. Vamos lá. Ó, ao colocar as forças, né? Nós temos o peso e a tração no bloco. Essa tração divide metade para cada lado, né? T sobre 2. E aí, o menino vai puxar a corda, então, com T sobre 2. Só que a ação e reação, a corda puxa o menino para cima com T sobre 2. E ainda tem o peso dele para baixo. Pessoal, eu não posso falar nesse caso que T é igual a P, porque não está em equilíbrio, vai produzir um movimento. Ao retirar o banquinho, a criança vai descer acelerada e o corpo vai subir acelerado. Só que as acelerações são diferentes. Lembra que eu falei para vocês aqui, ó? A aceleração da criança será o dobro da aceleração do bloco. Mais uma vez, se a criança descer 1 metro, o bloco vai subir meio. Ora, então, se o deslocamento é o dobro, a aceleração do menino também é o dobro. Aqui eu já coloquei as equações de Newton. Veja, a força resultante é igual a massa vezes aceleração. Mas quem é a força resultante na criança se ela vai descer? É o peso dela menos T sobre 2, massa da criança vezes aceleração. E o bloco? O bloco não vai subir? Então é T menos o peso do bloco, massa do bloco vezes aceleração. Agora, pessoal, é resolver esse sistema. Se as massas são iguais, eu vou chamar a massa só de M, tá? Tanto da criança quanto do bloco. Vamos substituir esse 2AB aqui, ó, na aceleração da criança. Então, ficou mg, que é o peso da criança, menos T sobre 2, é igual a M vezes 2 vezes a aceleração de B. Aceleração da criança, 2 vezes AB. E para a gente resolver o sistema, eu peguei essa equação da criança e multipliquei por 2. Ó. Ao multiplicar por 2, vai ficar 2mg, está aqui embaixo, 2 vezes T sobre 2 fica só T, menos, aliás, que é igual 2ma vezes 2, 4ma. Pega essa equação aqui e vamos somar com a equação, a equação do bloco. Ó. Então vai ficar 2mg menos T é igual a 4 vezes m vezes a aceleração de B. A equação que a gente fez da criança já multiplicada por 2. Coloque a equação do bloco aqui embaixo. Veja que elas são parecidas agora para a gente poder somar. O menos T com o mais T cancela. Sobra o que aqui? Ó? 2mg menos mg, mg. 4ma somado com ma, agora só a aceleração de B, tá vendo? Ó? Do bloco, dá 5ma. Corto o m, portanto, achei a aceleração do bloco, g sobre 5. Veja que esse exercício é diferente, pessoal, porque na maioria dos sistemas de blocos, você chama aqui de A. E a aceleração era a mesma e somava sem problema, né? Agora as acelerações não são mais iguais, ó. Uma é o dobro da outra. Por isso que esse exercício é difícil. E para concluir o problema, a aceleração da criança, então, é o dobro da aceleração do bloco, portanto, 2g sobre 5. A criança, então, desce acelerada. Beleza? O gabarito do exercício, então, é letra D de dado. Legal? Bom, espero que tenham compreendido, por isso que, né, são exercícios mais difíceis. Qualquer coisa, manda pergunta lá para mim, tá bom? Um abraço para vocês, bons estudos!